Fala galera do Proletário News, eu sou Vitor Cardeal. Está começando mais uma live pós-jogo para falar desse Confiança 0, Goiás 2 lá na Serrinha pela segunda rodada da Série B. Primeira derrota do Confiança na competição. Uma partida em que o Confiança até teve alguns bons momentos, né? Até a gente viu ali que o time poderia conseguir um resultado melhor, mas acabou errando em lances capitais, né? No primeiro gol ali, para mim, uma falha de marcação, uma falha de comunicação ali na defesa. E o segundo gol, uma falha clara do goleiro Rafael Santos, que acabou resultando nesse placar de 2-0 para o Goiás. Bom, hoje eu vou estar aqui com o Lucas Matheus. O Hilário está de folga hoje, então eu vou estar aqui com o Lucas, só esperando ele entrar para a gente bater esse papo, falar sobre o jogo. Na minha visão, como eu já falei, o Confiança até teve alguns bons momentos, até demonstrou que poderia sair com um resultado melhor, mas os erros não permitiram com que o time conseguisse pelo menos um empate ou até mesmo uma vitória, que acho que era possível. O Goiás não mostrou muita coisa e se aproveitou justamente desses erros do Confiança, né? Primeiro tempo a gente viu, o Lucas já entrou aqui, aguardar a chegada, ele chamar aqui para entrar na live também. O primeiro tempo até a Confiança começou bem, foi prejudicado, isso é fato. Aquele gol que o Confiança fez, gol legal, que a arbitragem anulou, poderia ter mudado todo o contexto da partida, poderia, mas mesmo com o 0-0, o time, mesmo assim, ia atrás na defesa. O primeiro gol, para mim, o Leandro Silva deu muito espaço ao Aleph Manga, ainda deixou ele cortar para dentro para chutar, e aí o Confiança não conseguiu esse resultado positivo hoje, né, Lucas? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, companheiros que estão nos ouvindo e companheiras também aqui no Proletário News. Pois é, Vitor, a gente fica até um pouco sem graça, né? Depois de uma vitória maiúscula que a gente teve contra o Cruzeiro, e hoje a gente teve esse resultado ruim, com falhas, enfim, com inúmeras falhas, na verdade, do time, né? Então vamos comentar aí o que foi que aconteceu ao longo do jogo. O amigo aqui, Cuscuz Esportivo, resumiu bem, né? Jogo para empate, concordo. Acho que era um jogo que o resultado mais justo seria um empate. Mas o erro do Rafael Santos no segundo gol e o erro da arbitragem lá no início da partida, com aquele gol legal que o Confiança fez e que o Bandeirinha acabou anulando, decidiram o jogo. Mas o que foi que você achou do jogo hoje, Lucas? Concorda comigo que o resultado poderia ter sido melhor? O Confiança até teve alguns momentos, mas os erros não permitiram com que o Confiança saísse lá pelo menos com empate, né? Sem dúvidas. Se a gente for dar uma olhada hoje no jogo de Confiança, principalmente no segundo tempo, a gente vê que o time teve uma certa evolução, sim, né? Mas por algumas falhas, né? Eu, por exemplo, Vitor, percebi, inclusive antes de começar o jogo, eu coloquei no meu Twitter uma coisa que foi interessante. Eu coloquei, olho nos volantes, porque se na estreia eles tiveram trabalho, hoje eles vão ter trabalho dobrado. Então, assim, Serginho e Gilberto precisavam usar a experiência deles a favor do nosso clube. E não foi o que aconteceu no dia de hoje, né? Os dois volantes não foram muito bem, tanto é que no segundo tempo eles foram sacados do time, né? Entraram o Bruno Senna e o Álvaro. Então, assim, como você falou, o Confiança poderia ter saído sim com um bom resultado, até poderia ter sido até um empate, né? Tivemos um gol também anulado de forma irregular, e talvez se o gol tivesse saído logo no início, a história do jogo seria diferente. Mas, enfim, Vitor, é isso, cara. A gente cometeu diversas falhas, principalmente no primeiro tempo, e logo no segundo tempo tivemos a falha do Rafael, que aí foi que realmente jogaram a areia no caixão, né? Literalmente. Pois é, o Hilário, falei que o Hilário estava de folga, mas apareceu aí, Hilário. Interrompeu um pouco a folga para comentar aqui com a gente. E aí, Hilário? E aí, galera? Salve, salve aí, torcida proletária. Salve, Lucas. Agora eu tô como convidado, viu, Lucas? Salve, Opa! Vitor. Prazer você aí agora apresentando a nossa live proletária. Cara, satisfação imensa aí, mas vamos falar aí dessa derrota aí do Confiança. Cara, tá realmente eu muito, eu não vou mentir, não. Eu vim aqui assim só para dar um oi mesmo, só para dar um salve para vocês, tá? Mas pode continuar aí, pode continuar. Então, falar um pouco mais com detalhes, né, do primeiro tempo. Para mim, o Confiança começa o jogo bem, jogando melhor do que o Goiás, ficando mais com a bola. Fez o gol num lance legal, né, que para mim não tem discussão. Eu acho que a dúvida do Bandeirinha, e até ele espera um pouquinho marcar impedimento, é se a bola tocou ou não o Daniel Penha. Porque se ele nem teve essa dúvida, é realmente um erro claro e evidente, mas tem a impressão que ele achou que bateu no Daniel Penha, errou, porque não bateu, e o Luiz não estava impedido. Então, Confiança já foi prejudicado ali logo nos primeiros minutos do jogo. Depois o time conseguiu ainda continuar com aquele controle do jogo, ficando mais com a bola, uma
estratégia até que a gente não esperava o Confiança um pouco mais se defendendo, né? Esperando um pouco mais o Goiás. E aí, numa falha ali da defesa, o Elvis acaba tendo a liberdade que não poderia. O jogador talvez mais talentoso do Goiás, o camisa 10, o Elvis, pegou na bola com tranquilidade, praticamente sozinho, deu o lançamento para o Aleph Manga, e aí o Leandro Silva, para mim, erra em dar espaço demais ao Aleph Manga, né? Ele recebe a bola, a gente consegue cortar para dentro e bater, e aí a galera está se dividindo, né? Rafael Santos falhou no primeiro gol, ou não falhou? O que vocês acham? Não, acho que não falhou, não. Oh, só uma pergunta que eu tenho para fazer, eu não sei se vocês sabem. Esse Elvis era aquele do Ipiranga? Ipiranga eu acho que não, mas ele jogava no Cuiabá. Cuiabá ele jogava. Sim, Ipiranga, Cuiabá. Eu não lembro. Faz sentido é que tinha um Elvis no Ipiranga também, que jogava bem, um volante. Jogava bem. Eu não sei mas se acho é. que nele não, acho que nele não. Não sei se é o mesmo. Assim, o primeiro gol eu não achei falha dele nenhuma, na verdade. Eu acho que a gente pode culpar os volantes, na verdade, porque você vê aí, eu não sei quem é que estava correndo por trás, mas eu acho que é o Leandro Silva, exato, é o Leandro Silva que estava correndo por trás. Você via que realmente tinha muito espaço para o cara bater. E o Aleph Manga, você não pode deixar o cara livre para bater, não. O cara já mostrou que guarda muito, aí, que sabe muito, sabe fazer muito gol. Assim como o Bruno Mezenga, né, Rafael Santos? Você auxiliar aí, ajudou aí pra caralho. Aí também o time depois montou, mas eu não vou falar agora, não. O time depois desmontou, foi uma zona do caralho depois desse segundo gol. Mas eu achei que não foi falha, não. Eu achei que foi muito mérito do Aleph Manga e pode ter alguma falha entre a dupla de volantes ali, alguém do sistema defensivo, porque eu acho que toda falha assim fora da área, por exemplo, como essa, eu acho que sempre tem todo gol, né, fora da área, sempre tem uma falha de algum sistema defensivo, cara, porque você ali tá próximo da sua área e você deixa o cara livre para marcação, para bater onde quiser e como quiser, é uma falha realmente do sistema defensivo. Na verdade, no futebol de hoje, principalmente, para você fazer um gol sem alguém do adversário ter tido algum tipo de falha é muito difícil, né? Para você fazer um gol, realmente tem que haver alguma coisinha ali, para alguém ter que falhar, para você acabar abrindo esse placar, fazendo o gol de casa. E você, Lucas, você acha que teve falha do Rafael Santos no primeiro gol? Não, nesse caso eu tô com você, Vitor. Eu acho que o Leandro Silva realmente deixou o Aleph Manga livre, um cara que a gente já viu que ele tem capacidade, né? Desde o Volta Redonda, afinal foi artilheiro do Campeonato Carioca. E no primeiro jogo, ele jogou numa posição, né? Principalmente no primeiro tempo, no primeiro jogo do Goiás, no caso, né? Contra o Sampaio Corrêa. Ele não jogou dessa posição que ele jogou hoje, ele jogou um pouco mais centralizado. E hoje chamou a atenção, né, de todos nós, do treinador Pintado, colocar ele como uma espécie de ponta esquerda com o Bruno Mezenga centralizado. Você vê que o próprio Bruno Mezenga no primeiro tempo ele nem foi tão bem assim. Né? Já o Aleph Manga ele se movimentou bastante e até me espantou, porque eu esperava que ele fosse um centroavante assim mais durão. Né? E ele se movimentou bastante, ele fez algumas jogadas, inclusive essa jogada foi uma jogada de habilidade. Né, onde ele conseguiu pegar a bola, ele cortou ali o Leandro Silva. Eu acho que Leandro Silva ele ficou ali bananado, estabanado, caiu no chão, e ele mandou um chute e a bola quicou próximo ali da linha do gol e Rafael Santos acabou sofrendo gol. Mas realmente a culpa não foi dele, não. No primeiro gol, não. Agora o segundo foi bizarro aquilo ali. Não existe aquilo ali. Comentar, né? Então, no primeiro gol, eu acho que o Rafael Santos ele é traído pelo kick da bola ali no morrinho artilheiro, né? Porque ele até tava na bola, até parecia que ia chegar, mas a bola quica e sai completamente da área dele ali de defesa. Então acho que o erro foi esse. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ó, na sequência, o Dragão pega CRB e Brasil. O que esperar desses confrontos? Vamos deixar pro final, né? Bora. Quando terminar esse jogo, a gente fala. Depois a gente responde com os quiz esportivos. Continuar falando do primeiro tempo, então, né? Depois o Confiança toma o gol, o Confiança assume ainda mais o controle da partida. O Confiança teve mais posse de bola no primeiro tempo, foi 57%, se não me engano. Pouca coisa, mas teve mais. Mas o Goiás finalizou mais, né? O Goiás teve 8 finalizações contra 3 do Confiança, isso na primeira etapa. Mas apesar disso, eram finalizações que não eram muito perigosas, né? Eram aquelas finalizações de longe, ou então que os jogadores do Goiás realmente isolaram a bola e não levaram perigo ao gol do Rafael Santos depois do primeiro gol. E o Confiança, na minha visão,
teve um problema na criação, né? O Confiança, como eu falei, ficava mais com a bola, mas ficava muito refém da bola longa, que vinha principalmente ou com o Serginho fazendo esse lançamento, ou até mesmo com o Daniel Penha, que teve uma atuação regular para mim hoje. Mas acho que faltou criação, faltou o Confiança. Ele estava realmente montado, é o que parece, para jogar no contra-ataque. O contexto do jogo acabou desfavorecendo isso, acabou fazendo com que o Confiança tivesse que ficar com a bola, e o Confiança, acho que ainda não está preparado, não soube tanto assim. No segundo tempo até que melhorou um pouco mais nesse quesito, mas no primeiro tempo não soube controlar o jogo, não soube criar. A gente ficou muito dependente do Daniel Penha, que era o armador do time. Ele é um armador clássico, na minha visão, um jogador realmente de armação, apesar de jogar um pouco ali pelo lado direito. Ficou um pouco dependente dele, e aí quando ele não conseguia sair tocando, quando ele não conseguia criar, a gente tinha dificuldade de chegar na frente. Neto Berola, para mim, ponto positivo, na direita, né? Sempre que a bola chegava ali, não chegou muito, chegou mais no início do jogo. No final, ele deu uma sumida. Mas sempre que chegava, ele fazia uma coisa interessante. Luiz um pouco mais apagado. O Williams hoje, eu acho que no intervalo já dava para ter corrigido isso aí, porque a zaga do Goiás é uma zaga forte, uma zaga pesada. Então, de repente, a gente já tinha alguém ali para trombar com a zaga do Goiás. Principalmente porque o Confiança estava ficando com a bola. O Confiança estava rondando ali a área, e sempre que a gente via que o William Santana tentava dominar de costas para disputar com os zagueiros, ele não ia bem, porque ele realmente não tem esse corpo. A zaga do Goiás, David Duarte, principalmente, que é um bom zagueiro, quase foi do Fluminense, ele é muito forte, é alto, então não dava ali por isso. Então, acho que já no intervalo, o Rodrigo já poderia ter colocado, de repente, o centroavante, o Alex Henrique ou o Cristiano. Mas sobre essa pouca criação do Confiança no primeiro tempo, o que é que vocês acham? Concordam? Sim, com certeza, Vitor. E teve uma coisa também que me chamou a atenção, além dessa... E aí também, eu acho que até conta também com a sua pergunta, é a questão também da perda de posse de bola de Confiança, né? Tanto no primeiro tempo como no segundo, a gente perdeu mais bolas do que o time do Goiás. E isso representa muito. Principalmente ali aquela saída de bola. Você vê que a gente teve muita falha de saída de bola hoje. Volta e meia, Rafael sai errado, o próprio Gilberto errava muitos passes ali na entrada da área. Você vê que ele recebia a bola. Eu perdi as contas de quantos passes Gilberto errou ali na saída de bola. E isso é claro que era tanto demérito nosso como mérito também do Goiás, porque você vê que o Goiás, no primeiro tempo, quando o time estava um pouco mais móvel, quando o time estava um pouco mais descansado, digamos assim, eles partiam para cima, né? Quando a gente estava ali com aquela saída de bola, o time do Goiás partia para cima, eles não ficavam aguardando a gente sair com a bola. Então, isso, queira ou quer não, dificultou, sim, a nossa saída de bola, mas eu acho que foi também falta de qualidade dos nossos volantes. Então, é isso, cara, como você falou. A gente teve até em alguns momentos, né, alguns certos momentos, uma certa validez ali pelo lado direito com o Neto Perola, com o próprio Daniel Penha, que inclusive eu vi em alguns grupos ele recebendo muitas críticas, mas o Daniel Penha, se a gente for olhar direito, inclusive o Sérgio Xavier falou na Sport TV, né, que foi um jogador que tentou trabalhar bastante, mas ele estava praticamente sozinho, cara, no meio campo. Então não tem como ele fazer um bom trabalho fazendo jogada sozinho, né, e assim, só erra quem tenta, e ele pelo menos foi um jogador, como você falou, teve uma atuação regular, porque ele sempre estava tentando ajudar ali no meio campo de Confiança. É isso aí. Eu também, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, eu concordo sim com o comentário de Lucas. Eu acho que o time do Confiança, ele passou a ter uma desenvoltura inicial, na verdade. Ele teve uma desenvoltura ali. Você via que o Confiança estava pressionando muito bem. Mas eu acho que depois do Confiança, do juiz, né, apitar e anular o gol do Confiança, eu vi que realmente faltou uma criação muito por parte, principalmente dos dois volantes mesmo, ou o Serginho, que seja. O Serginho estava errando muito passe, cara. Serginho também. E ele estava errando de passe, não está no gibi. Entende? Uhum. E é isso. Daniel Paulista, Daniel Paulista está no Guarani. Daniel Penha, eu discordo quando falam que ele foi abaixo. Eu acho que ele tentou aparecer um pouco, entende? O time estava um pouco abaixo. O time estava eu não digo que fraco, mas estava um pouco abaixo do esperado, e ele estava conseguindo, ele estava aparecendo para o jogo. Isso daí, para mim, conta muito, e principalmente nos passes e tal. Estava tentando dar um passe ou outro, realmente não estava encaixando, né?
ele conseguia muito ali na direita, se não me engano, no primeiro tempo, conseguiu bastante fazer passes pela direita ali com o Neto Perola chegando, tal, podendo ali chegar no cruzamento, mas também era isso. Você pegar o time do Goiás como um todo, eu acho que a gente tem que citar também a falta de criação do mas a gente tem que citar também a marcação encaixada do Goiás. Assim como a nossa marcação não foi tão ruim no primeiro tempo, se você for analisar o jogo todo. Não foi um absurdo de ruim, entende? Eu acho que ela acaba afrouxando um pouco com o passar do tempo. Uns 10, 20, estava tranquilo. Mas ali no final, lá para os 40, 35, 40, talvez ali tenha afrouxado um pouco mais e passado essa impressão de que o Confiança não estava conseguindo marcar bem, entende? Então acho que conta as duas coisas, tanto demérito do Confiança quanto o mérito da equipe esmeraldina do Goiás. E tem uma coisa que Vitor falou também, que eu esqueci de comentar, que foi a atuação do Luíde. Luíde também, em relação ao jogo passado, hoje ele foi realmente um pouco mais apagado, né? No jogo passado ele ainda tentou arriscar algumas coisas, mas muito também pelo que Lado falou agora, né? Pela marcação, que hoje a marcação do Goiás parecia ser muito mais encaixada. E aí o Luíde é um jogador mais leve, que gosta do drible, e hoje ele estava sendo muito, muito cortado ali pela esquerda. Ele teve muita dificuldade hoje. E a questão... Pode ir, Lara. Só para rapidinho. O Luíde também é da média do esperado do que foi no jogo passado contra o Cruzeiro. Mas aí também, se a gente for analisar o desempenho de todos os jogadores a partir do jogo contra o Cruzeiro, que era um jogo que apesar de ser um jogo contra um time gigante, né, que é o Cruzeiro, estava jogando com 2 a menos. Então, como é que você quer fazer uma análise com um jogo que não serviria tanto de parâmetro se a gente for colocar no 11-11? Entende? Você acha que no 11-11 Luiz desempenharia um grande futebol como desempenhou no jogo passado? Daniel Penha e não dá para comparar as duas coisas, entende? Principalmente o time do Goiás, que tinha uma marcação bem fechada mesmo. E para uma marcação fechada, eu acho que o Luiz não fez um mau trabalho. Entende? Ele apenas ficou apagado, mas quando ele apareceu, ele conseguiu ser um pouco decisivo. É tanto que ele foi super importante no gol anotado. Entende? Tanto ele fez o gol. Fez o gol. Verdade. Ele foi o cara mais importante ali. Ele foi o mais importante, né? Então, exatamente. Mas ele apareceu muito bem no gol. Se você for analisar o gol como um todo, ele aparece muito bem por trás ali, consegue finalizar, ou seja, uma noção de posicionamento, velocidade. Eu gosto muito do Luiz, cara. Eu acho que ele vai ser um grande jogador para a temporada do Confiança. Bem verdade que desempenhou um pouco abaixo, comparado com o jogo contra o Cruzeiro, que eu falei agora. É isso aí, cara. Acho que não merece muitas críticas. Eu acho que o Luiz vai dar muito confiança. Acho que vai ser um dos jogadores importantes que a gente vai ter durante essa caminhada. Falar do segundo tempo agora, né? Que o Confiança, nos primeiros minutos ali, até parecia que ia voltar bem, ia conseguir ali, talvez, criar chance para empatar o jogo. Mas aí a falha do Rafael Santos, uma falha grotesca, uma falha ridícula, infantil. Ele errou muita coisa ali, errou na série de bola, errou tudo, falta de concentração. Mudou o jogo, né? Depois Confiança toma o gol, praticamente o time morre, o time desanima. Eu senti isso, pelo menos que o time sentiu o segundo gol, e todo mundo sentiu, né? A gente aqui não sentiu, imagina os caras lá se matando para empatar o jogo, aí você vê o goleiro fazer um negócio daquele, o cara sente, desanima. E eu acho que, assim, uma falha inacreditável. Confiança passou da hora de trazer outro goleiro, porque é uma cobrança que a torcida faz desde o início do ano, e desde o início do ano a diretoria fala, a gente tá atrás de um goleiro, e até agora não chegou. Então, Iago, Hernando, Glenson, se estiver vendo aí, acelera essa busca por um goleiro, porque a gente precisa de outro goleiro. Isso a galera sabe, isso a própria diretoria sabe. É tanto que todas as vezes que Iago, que Hernando, que o próprio Glenson dá entrevista e é perguntado sobre o goleiro, eles falam, não, a gente sabe que a gente precisa de um goleiro, tá atrás, mas não conseguiu. Mas espero que chegue logo esse goleiro, para pelo menos disputar a posição com o Rafael Santos, porque o Rafael Santos falhou muito no início do ano. Muito não, teve algumas falhas ali no início do ano, na Copa do Nordeste, com o CSA, contra o Altos. Depois até deu uma melhorada e agora volta a falhar de novo no jogo de Série B. E eu acho que a pior falha dele, com certeza a pior falha dele com a camisa do Confiança foi essa de hoje, foi a pior de todas, grotesca a falha. Espero que não se repita, que sirva para o Rafael, quem sabe, dar um novo gás a ele, para se ligar realmente,
para ser mais direto, para que ele se ligue, quem sabe possa ter melhores dias com a camisa do Confiança. Mas o que vocês acharam aí dessa falha? Rapaz, essa falha de Rafael Santos aqui, eu tô aqui, né? Porra, tô aqui com minha família e fiquei me corroendo por dentro, porque senão eu já tava na TV xingando e os caralho, entende? E aí, porra, aí tá, né? Mas Claro, torcedor. Mesmo, esculhambou, né? Vamos dar uma linguagem um pouco mais popular, né? Esculhambou o segundo tempo do Confiança, essa falha de Rafael Santos, na verdade. O Confiança estava até conseguindo um bom desempenho ali no primeiro tempo, mas depois dessa falha, realmente, aí fica muito difícil você jogar. Desmotiva a equipe toda, certo? É um tipo de falha que desmotiva, porque, imagina, você tá lá correndo, e do nada um cara, é um jogo coletivo, né? Então, a partir do momento que você falha no gol, você tem responsabilidade pelo time todo, né? Você acaba tendo. Então, imagine o cara falhar no gol e para você... E além de falhar no gol, né, você tem que tirar essa vantagem de 2 gols aí na partida para pelo menos pontuar no jogo contra o Goiás, principalmente. Entende? Então, foi uma falha que... Eu acho que mais do que o primeiro gol. Acho que foi uma falha que definiu mesmo o resultado do jogo. Com certeza. Definiu o resultado do jogo. Ali para mim, o jogo acabou depois daquela falha ali. Para mim também. O jogo acabou ali. Eu também. Acabou o jogo, não tem mais gol, não vai sair mais nada daí. Pode criar, pode morrer de criar, porque o time desmotiva, não tem jeito. Substituição mexe muito com o time, queira ou não, entende? Então, atrapalha muito na criação do time, muito mais atrapalha do que ajuda, se a gente for botar todas as substituições, principalmente atualmente, né, que são 5, então metade do time vai embora, né, praticamente, você termina o jogo, né, com um time misto. Então fica bem complicado realmente de fazer o gol. E não é uma crítica não, 5 substituições. É uma crítica à falha do Rafael Santos, tá? Só para deixar claro. Eu concordo com vocês dois, mas eu peguei um comentário aqui que eu acho que representa muito do que eu vou falar. Do Cuscuz Esportivo. Ele falou o seguinte: Rafael deve estar acomodado, precisa de um reserva imediato para ele se ligar. Isso eu já venho também... se tem um cara que fala disso desde o ano passado, sou eu, porque... Eu nunca achei, e tá ficando bem claro, né? Rafael não é um goleiro milagreiro. Não é um goleiro que faz defesa difícil. Então, assim, se a gente tiver que esperar dele pegar bolas como aquela do primeiro gol, esqueça. E o segundo gol, cara, não existe, né, bicho? O cara fazer uma coisa daquela e o cara ser experiente, como o Rafael Santos já é um goleiro experiente, fazer uma coisa daquela, tendo o Bruno Mezenga na frente dele. O Bruno Mezenga, enfim, é um cara alto, um cara que tem faro de gol, um cara que tá sempre ligado, né, em qualquer jogada, e ele ali teve uma expertise, né, de ficar ligado e de levantar a perna, e conseguiu, né, cara? Então, assim, é bizarro esse erro de Rafael. A diretoria, como o Vitor bem falou, tem que contratar um goleiro para fazer frente, sim, né, para disputar a posição com o Rafael, já que Careca, pelo que a gente vê desde o ano passado, não é um goleiro que chegou para disputar a posição. Então, que chegue um goleiro que realmente venha para disputar a posição com o Rafael. Porque não dá, cara, para a gente ficar tendo um goleiro que, além de não ser milagreiro, é um goleiro que, como o Cuscuz Esportivo usou, né, a palavra, está acomodado, e que tem essas falhas bizonhas, não tem como, né, Rafael? E o pior, é como o Hilário falou, né, a gente estava tendo alguns sinais de melhora. Né? Você vê que o Rodrigo Santana, ele pensou igual a gente no intervalo. A primeira coisa que todo mundo estava reclamando no primeiro tempo, os volantes. Ele chegou a tirar os caras, botou Álvaro e Bruno Senna. E aí, o jogo, como o Hilário falou, o jogo estava começando a dar uns sinais de melhora para a Confiança. Né? As bolas não estavam sendo perdidas no início das jogadas pela defesa, os passes estavam saindo um pouco mais precisos, e o Confiança estava tendo alguns sinais de melhora. Aí vai Rafael, faz aquela falha bizonha e atrapalha, esculhamba o time todo. Né? Tudo que Rodrigo Santana tinha pensado no intervalo foi por água abaixo ali, porque o time sofre um gol daquele, o time vai, né, sentir, né, aquele momento. Foi uma falha. Eles vão pensar logo, eu acho que eles pensam em tudo ali, né? O que a torcida vai falar, o que os radialistas vão falar, o que a gente vai passar na TV, enfim, eles pensam em tudo naquele momento. Então aí já cai psicologicamente, e é como o Vitor falou, aquele 2-0 ali, meu amigo, já foi para sacramentar. Não tinha nem como Confiança fazer um mais.
E olha que a gente, no segundo tempo, nós finalizamos mais e tivemos uma posse de bola maior do que o time do Goiás. Mas depois daquele segundo gol, velho. Eu acho que depois do segundo gol, realmente, lógico, depois do segundo gol, no segundo tempo, se você pegar como um todo, você vai ter. O Confiança foi realmente bem superior ao Goiás no segundo tempo, na minha opinião. Mas, lógico, que superior. Estava correndo por 2 gols, entende? O Goiás está no início. A gente tem que lembrar também que está no início do campeonato. O cara não pode também se jogar os 90 minutos, entende? Vai ter que se resguardar um pouco, vai ter que contar também com sua defesa. E o Goiás fez isso e fez isso muito bem, na minha opinião. O Confiança, na verdade, que não soube aproveitar as oportunidades que teve, e mesmo assim também, depois de 2 gols, é bem difícil você até empatar a partida. Imagine virar, entende? Em menos de 20 minutos, eu acho. Pois é, então é bem, bem complicado mesmo. Você não faz 2 gols em 90 minutos, imagine 2 gols em 20 minutos. E é um jogo, só vou fazer uma observaçãozinha que eu vou terminar minha contribuição aqui com vocês. Eu acho que esse jogo ele repete a tônica do que foi a Série B no ano passado. Confiança, todos os 19 adversários que Confiança teve foram adversários acessíveis. E o Confiança, por si só, acaba dificultando o jogo. Certo? O jogo hoje não é jogo, não, Confiança é para ganhar com o pé na porta. Não era. Mas era um jogo que dava para ganhar muito bem. Quando estava 11-11, quando tava o jogo estava 0-0, e não houveram as 2 falhas, né? Os 2 gols, o primeiro gol, quer dizer, mas o Confiança conseguiu jogar muito bem. Então, ele acaba dificultando com o decorrer da partida, e isso daí, espero que seja uma exceção dessa temporada, de Confiança saiba aproveitar as oportunidades, ou pelo menos assegurar essa oportunidade do resultado. Entende? Porque a partir do momento que o adversário emplaca 2 gols, não dá mais para correr atrás do resultado, principalmente num time que tem um baixo investimento comparado aos outros. Baixo investimento, aí você já tira, né? Baixo poderio técnico comparado, baixo poderio tático, e por aí vai. Então, acho que não pode se repetir, né? Isso daí não pode se repetir o que aconteceu esse jogo. E vamos para cima. Agora, para enfrentar agora o CRB, né? CRB fora de casa. Um jogo acessível também, mais um jogo acessível que o Confiança vai ter. Mais acessível que esse, inclusive, na minha opinião. Mais acessível que esse, sim. Esperamos que não dificulte o jogo. E também uma observaçãozinha, eu estou gostando muito do trabalho do Rodrigo Santana, cara. Eu não vou mentir para vocês. Também. Eu estou achando que pro que o Confiança propõe, está fazendo muito bem. Está fazendo muito bem, sim. Então, vou agradecer aí a participação de vocês por aqui, tá? Vou agora arrancar. Tá ali na mesa. Então, tamo junto, Lucas. Tamo junto, Vitor. Até a próxima aí. Na próxima vez aí a gente se encontra. CRB, né? CRB a gente se encontra. Isso Valeu. Aí. Valeu, show de bola. Hilário vai, mas a gente continua aqui, eu com o Lucas Matheus. Vou pegar um pedaço da fala de cada um para comentar aqui. O Hilário foi mais recente. Eu acho que essa derrota é realmente com um gostinho parecido do que foi boa parte da Série B do ano passado, em que o Confiança perdia os jogos e quase sempre a gente ficava com essa impressão de que dava para ser melhor, dava para pontuar. E sobre a sua parte aí, acho que você foi muito feliz, também já falei isso algumas vezes, que o Rafael Santos não é um goleiro milagreiro. Ele não é aquele goleiro que faz aquela defesa, como eu até usei exemplo na época, que vale 3 pontos no Cartola. Aquela defesa difícil. Hoje não vale mais, que agora vale toda a defesa. Mas que antigamente valeria 3 pontos no Cartola. Aquela defesa difícil, aquela defesa espetacular. Ele fez poucas nesse 1 ano e meio que ele está no Confiança. Ele é aquele goleiro que vai lá, tem uma boa saída de bola na área, ele é seguro, com os pés também até tem uma certa segurança, faz defesas defesas protocolares, defesas que valem 1 ponto no Cartola agora. Mas ele não é aquele goleiro que faz defesas espetaculares. Não é um goleiro milagreiro. Quase me embolei aqui. E sobre as alterações agora, né? Lê aqui alguns comentários antes de falar das alterações. O Ademir Eusébio fala, precisa de um goleiro. Não para disputar vaga com esse goleirinho, mas para ser titular. O Lucas Limas, eu acho, tá pessimista aqui. Fala que esse ano, certeza que caímos. Com esse time, vamos para a Série C. Quero estar enganado, mas está mais provável a queda do que a permanência. O Juan, mas se pensarmos no erro do goleiro, é como só ganhamos do Cruzeiro pelo primeiro gol e 2 expulsões.
O Ramon pergunta pelo Alex Henrique, né? O artilheiro que foi pro jogo e não entrou. E o Renato Ramos fala, depois do segundo tempo, depois do segundo gol, foi só cumprir o protocolo do segundo tempo. O Juan também fala que o Pelotas está muito ruim, temos que aproveitar para fazer ponto, mas antes do Brasil de Pelotas tem o CRB, né? O Cris Viana fala que nos 2 jogos Bruno Senna entrou melhor que o Serginho Gilberto, eu concordo. E é isso. Bom, sobre as alterações, eu acho que no intervalo ele acerta em colocar o Bruno Senna. Ele sabe também que o Bruno Senna tem dos 3 volantes de confiança tem o Serginho, o Gilberto e o Bruno Senna. O Bruno é o que tem um passe mais qualificado, é o que tem a melhor saída de bola ali. Inclusive deu um passe muito bom para o segundo gol, né, contra o Cruzeiro, o gol do Cristiano, ele dá o passe para o João Paulo. Então é um jogador que tem uma saída de bola melhor e mais qualificada, na minha visão, do que o Gilberto e o Serginho. O Serginho, ele não é segundo volante. Ele está jogando como segundo volante, o Rodrigo está insistindo nisso. O Daniel também usou ele em algumas oportunidades como segundo volante, mas ele não é segundo volante. Ele não tem essa qualidade para jogar realmente como um jogador que vai ajudar lá na frente. Ele é um marcador, que de vez em quando pode chegar ali e tal, eventualmente, mas ele não tem essa qualidade para chegar e dar um passe mais qualificado, dar um passe realmente de profundidade, fazer um gol, finalizar. Ele não tem essa qualidade. Então, acho que o Rodrigo sabe também que essa é uma deficiência no elenco do Confiança, porque para essa posição, se observar, o Confiança tem Renan Areias e tem Rafael Villa. Renan Areias ainda não entrou com ele. Não entrou ainda. Rafael Villa nem viajou para Goiânia. Então ele já mostrou que ele não confia nesses dois e está colocando o Serginho para ver o que é que dá. Porque o Serginho também dá uma boa marcação ali. Então acho que das contratações que a Confiança pode fazer, essa é a mais urgente hoje. Eu acho que precisa de um segundo volante. Porque, como eu falei, ele já mostrou que não confia no Renan Areias, nem a gente confia, é verdade. Renan Areias não agradou nesse primeiro semestre. Jogador muito burocrático. Rafael Villa também é um cara que altos e baixos, né? Na temporada passada mesmo ele começou a Série B no banco, depois o Daniel Paulista chegou, agitou o time, botou ele, jogou bem e foi do lá. Esse ano já teve fase ruim, esse ano já teve fase ruim, fase boa, na verdade. É um jogador muito inconstante também, que agora parece que não está agradando o Rodrigo. Então precisa contratar para essa posição. Ele colocou o Álvaro ali como segundo volante. Mais uma vez o Álvaro sendo usado nessa posição. Não concordo. Acho que o Álvaro até tem um bom passe ali, um jogador habilidoso, mas não é segundo volante. Ele é um meia aberto pela esquerda. Ele é um meia... ele é um meia tipo Daniel Penha, né? Um meia que tem característica de meia, mas joga de um lado do campo. Então, acho que precisa contratar um segundo volante. O Álvaro, até que teve algumas boas participações ali, chegou a finalizar para o gol, mas ficou devendo, né? A gente sabe que o Álvaro pode jogar mais, mas acho que até, talvez seja a falta de ritmo do jogo, a questão da posição, que para mim ele tem que entrar realmente aberto pela esquerda, na posição que hoje jogou o Luiz. E acho que ele poderia ter colocado o Alex Henrique, né? O Alex que chegou durante a semana, a galera estava na expectativa pela estreia dele, para ver como é que ele ia se comportar, e ele acaba insistindo no Cristiano, que teve uma boa estreia contra o Cruzeiro, é verdade. E hoje foi um pouco mais discreto, mas dá para entender, porque o time realmente, quando ele entrou, o resultado já estava praticamente perdido, o jogo já estava praticamente perdido, mas acho que poderia ter entrado o Alex no lugar do Cristiano. Marcelinho entrou bem, gosto de entrada do Marcelinho, que faz uma boa temporada. O Marcelinho tem jogado bem esse ano, como ponta mais uma vez. Só errou alguns cruzamentos ali, mas acho que de modo geral foi uma boa participação do Marcelinho. E acho que é isso, né, Lucas? Fala um pouco aí também sobre as substituições que fez o Rodrigo Santana. Perfeito, não, você fez uma síntese perfeita, Vitor. Eu acho que, como você falou, vou começar pelo último que você falou em relação a Marcelinho. O Marcelinho tem sempre entrado bem, realmente, né? Isso, inclusive, desde o Campeonato Sergipano, né? É um jogador que tem nos ajudado ali pelo lado direito, e quando ele entra, normalmente a Confiança começa a cruzar um pouco mais, né? Bolas, que já com o Neto Berola, por exemplo, o Neto ele gosta mais de criar jogadas, né? De drible, enfim, de entrar na área, e que normalmente deu certo, né? Inclusive no primeiro tempo ele fez 2 jogadas interessantes, uma resultou no gol, e a outra depois ele tentou fazer parecido, mas não conseguiu um jogador ali para finalizar gol. Mas o Neto é um jogador que ele é um pouco mais criativo, né, e tudo, mas o Marcelinho, ele quando entra, ele normalmente gosta de conceder ali bons cruzamentos, tanto é que no segundo tempo a Confiança cruzou mais bola do que no primeiro. Então, assim, é um jogador que ajuda bastante. Eu vi também, você falou em relação ao Cristiano, também uma atuação um pouco discreta, acho que o Alex Henrique também deveria ter entrado. Alex, inclusive, antes de começar o jogo, eu também postei no meu Twitter que eu já entraria com ele no primeiro tempo, né? Eu entendo que realmente tem toda a situação de questão de entrosamento, ele é recém-chegado, mas eu acho que, por ser um centroavante,
um cara experiente, e contra o time do Goiás, eu acho que seria um jogo ideal para Alex Henrique já entrar no primeiro tempo. Como ele não entrou, né, o Rodrigo Santana foi um pouco mais pé no chão do que eu acho que ele poderia ter sido utilizado pelo menos no segundo tempo. Né? No segundo tempo, ele optou por Cristiano. Eu, particularmente, acho assim, um centroavante ok, né? Jogou bem contra o Cruzeiro e teve alguns poucos jogos interessantes no Campeonato Sergipano, mas eu entraria com Alex Henrique. Porque se é para testar, bicho, vamos testar lá contra o Goiás, que o cara já está acostumado a meter gol nos caras. Mas, infelizmente, hoje o Rodrigo Santana optou por não colocar ele, espero que ele entre já contra o CRB. Também tivemos a entrada do Juba, né? Que também foi, teve uma atuação ali um pouco discreta também, mas teve alguns lances que ele apareceu, como, por exemplo, o lance de falta, né? Inclusive, eu particularmente não sabia, Vitor, mas alguém, eu não sei quem foi, acho que foi Fernando DG no grupo de bancada, que falou, não sei se foi Fernando DG, não lembro quem foi, mas que comentou que ele, ao longo das últimas semanas, já vem treinando, né, lance de falta. Eu, particularmente, não sabia. Hoje tomei até um susto, né, quando eu vi ele batendo na bola. Eu pensei que poderia ser até um... Eu tava esperando o Daniel ali batendo naquela falta. Isso, exatamente. Um jogador de meio para frente, e não, já... Inclusive, até o próprio Rafael Santos, né, de vez em quando gosta de bater falta, né? Mas assim... Ele não quis se arriscar, não. Hoje ele nem chegou perto. Pô, diga aí, o cara só levando pepino o jogo todo e ainda querer bater falta, aí não é por aí, né, Rafael? Mas o Juba ainda apareceu, né, nesses poucos lances, enfim. Mas o João Paulo, acho que realmente é o dono da posição. Apesar de que no primeiro tempo eu vi em alguns momentos, né, ele meio preocupado ali, sei lá, de fechar um pouco o meio campo, fechar um pouco a zaga, esquecendo da posição dele. Tinha vezes que, se eu não me engano, quem é que estava em cima dele eu acho que era esqueci agora, Diego, é? Acho que era Diego, acho que era. Se eu não me engano. É um cara muito veloz, um jovem garoto do Goiás, e no primeiro jogo ele até apareceu bastante também, quanto o Sampaio Corrêa. Mas o João Paulo fez um jogo também ok, né, vamos dizer assim. E teve outro também, eu esqueci de alguém, não. Não, tá certo. É isso. Então, e o segundo volante, né, de Álvaro, né? E é como você falou, Vitor, Álvaro não é segundo volante. Álvaro a gente está acostumado a ver ele jogando do meio para frente, principalmente ali na ponta esquerda. Né? Se fosse para Álvaro ter entrado, o certo é que o Luiz tivesse saído e o Álvaro tivesse entrado naquela posição. Mas desde Daniel Paulista ele não tem sido utilizado. Né? Desde a volta dele, aliás, ele não tem sido utilizado nessa posição. Então, a gente torce para que a diretoria faça pelo menos essas contratações, né, do segundo volante, já que Renan Arias também não deu certo, e que traga também um goleiro para disputar a posição com o Rafael. Então, assim, são duas posições realmente... Antes também era do centroavante, né? Mas já que o Alex Henrique chegou, vamos acreditar. Mas eu acho que essas duas posições agora, a gente está extremamente carente. Porque o Daniel Penha, a gente já viu que é um garoto que tem qualidade, é um garoto que pode nos ajudar, mas ele sozinho ali no meio campo não dá. Tem que ter um segundo volante para estar ali também auxiliando, né, nos passes, até chegando de vez em quando na área, como o próprio Rafael Vila faz, aí a torcida vai... parte da torcida vai me massacrar, mas o Rafael Vila volta e meia, ele também de vez em quando chega na área, então a gente precisa de um segundo volante que tanto ajude na marcação, como também dê bons passes, chegue na área, e aí o Confiança tem que ir aí no mercado à procura desse segundo volante. E também do goleiro, né, para fazer essa disputa de posição com o Rafael Santos, porque se a gente passar o campeonato todo com o Rafael, não sei se vai dar regra, não. Para mim são as duas posições que o Confiança tem contratado no momento, mais urgentemente são essas, né? Claro que se der para trazer mais um centroavante, ótimo, se der para trazer mais um meia, ótimo, mas urgentemente, assim, um segundo volante e mais um goleiro para ser titular, quem sabe, se for melhor do que o Rafael, ou pelo menos outra posição. Lucas Lourenço, Vitor, na sua opinião, Neto Berola deveria ser mais utilizado no campeonato estadual? Com certeza. Acho que Daniel Paulista errou nisso aí, a gente não sabe. Tem alguns boatos, né, que o Neto Berola não entrava porque não era jogador do Daniel, porque o Daniel não trouxe, mas a gente não sabe se isso era real ou não. Mas o fato é que o Daniel Paulista foi banco durante todo o campeonato estadual e a gente vê agora nesse jogo da Série B, nessas duas primeiras rodadas, ele já como titular, que ele não tinha como ser reserva naquele time. Se hoje com um time melhor, que o time já evoluiu, já tem ali Daniel Penha, já tem ali Luiz, já tem o Salinas Ranzaga, João Paulo, o time já melhorou. Hoje ele é titular absoluto. Imagina o time estadual, que era pior, era menos qualificado. Então, para mim, foi um erro
grave, assim, um dos maiores erros do Daniel Paulista durante o campeonato estadual foi não ter utilizado mais o Neto Berola. O Neto Berola era para ser titular daquele time. Marcelinho tá jogando bem, beleza, mas era o Neto Berola melhor, tem mais qualidade, não é teu que tá sendo titular agora. Então, para mim, poderia ter ajudado mais o time Neto Berola e era para ser titular naqueles jogos, não é, Lucas? Concorda? Sim, com certeza. E assim, e sempre que ele estava entrando, Vitor, era sempre como ponta esquerda, né? Que normalmente eu, inclusive, eu e alguns colegas sempre falavam, rapaz, Neto Berola, eu prefiro ele na ponta direita. Eu me lembro que quando o Neto Berola jogou no Santos, ele jogava muito de ponta direita, né? E eu não me se eu não me engano, no América, eu não sei se ele jogava de ponta direita ou esquerda, mas ele tá sendo muito. Duas, né? Nas duas, né? Mas assim, ele tem sido muito útil na ponta direita, né? Você vê que ele tá realmente. No jogo passado ele foi muito bem. Nesse jogo de hoje também, apesar dos pesares, mas ele também tentou, né? Foi um jogador muito, né? Assim, principalmente no primeiro tempo, ele fez um salseiro danado ali pelo lado direito, né? Atrapalhou bastante ali a defesa do Goiás. Então eu acho sim, eu concordo com o Lucas Lourenço e com você, Vitor. Eu acho que ele merecia sim ter sido titular no campeonato estadual e ajudar bastante. O Enzo Raimundo fala que o Cristiano é muito inexperiente para jogar uma Série B. O esportivo, Neto Berola, sem dúvida, é o melhor atacante do Dragão. Fabrício Oliveira, difícil encontrar um segundo homem de meio campo técnico como foi o Castilho. Cara, o Castilho, para mim, cairia como uma luva nesse time. Não vem. Às vezes só, será que o Castilho pode voltar e tal? No momento, não. Hoje ele é titular do Juventude, que joga a Série A. E acho que é impossível ele voltar hoje. Mas cairia como uma luva. E o Juventude formou uma dupla que a gente queria ver aqui, né? Castilho e Bruninho. A gente queria ver os dois juntos aqui. Agora estão lá juntos no Juventude. Numa série maior, né? Num desafio maior que a Série A. O Taylor Santos, acho que Santos Taylor, na verdade, tem que ir atrás do Hernando Brocador. Confiança foi atrás do Brocador, foi atrás do Rafael Moura, né? Foi atrás do Cajá, do Renato Cajá. Mas foram jogadores, principalmente o Hernando Brocador e o Rafael Moura, que pediram um valor salarial muito alto, acima de 100 mil reais. Só para ter uma ideia. O Rafael Moura chegou a pedir, se não me engano, foi entre 120 e 150 mil ao Confiança para vir jogar aqui a Série B. O Hernando também pediu mais de 100 mil. Então, cara, o Confiança paga o mais caro jogador do Confiança paga. Deve pagar ali cerca de 25, 30 mil reais entre esses dois valores, entre 25 e 30 mil, aquela faixa ali, os salários mais altos, mas a baixa, mas a média seria, na verdade, ali entre 20 e 15 mil, né? Então, Confiança até tentou, até foi atrás de jogadores, mas é fora da realidade salarial do clube. Até tentou, até faria, na verdade, um esforço para trazer o Rafael Moura. Foi que eu soube que a negociação se intensificou um pouco mais. Confiança chegou a oferecer ali entre 50, 60 mil, 70 pelo Rafael Moura, mas ele não aceitou, ele queria ganhar ali seus 120, 150 mil e foi para o Botafogo agora, um clube que também com certeza deve estar pagando isso aí a ele. Então, a gente, às vezes a galera fala, porque o Confiança não foi atrás. Às vezes foi, e realmente foi. O Hernando atrás do Brocador, foi atrás do Rafael Moura, mas não conseguiu trazer, porque eles são jogadores que ainda pediram um salário, mesmo estando embaixo na carreira, né? Tanto o Rafael Moura, como o Hernando Brocador, como o Renato Cajá, ainda pedem para jogar aqui no Confiança, ou até mesmo no clube da Série B, um salário acima do patamar que o Confiança pode pagar hoje, né, Lucas? Exatamente, Vitor. E a gente vê, né, cara, como é a dificuldade do mercado, né? Você vê, o Rafael Moura não veio para cá e acabou indo para o Botafogo, né? E do Botafogo, creio eu que ele deve, eu não sei, assim, questão salarial, mas ele deve receber isso, né, que você está falando, né? Deve ser de 100 mil para cima. Porque é um jogador que, para a nossa realidade, ficaria muito complicado. E a mesma coisa é o Hernando Brocador, né? O Hernani, apesar de fazer bons campeonatos aí pelos times que ele passa, mas também ficou um pouco fora da nossa realidade. Uma pena. Seria interessante que os dois viessem. Inclusive o Cajá também, que você comentou. O Lucas Lourenço pergunta aqui, Vitor, é possível montar um elenco para esse ano, para fazermos uma transição para 2022? Seria ideal? Acho que sim, acho que o ideal é manter o elenco realmente, né, que tenha um bom desempenho. Se tiver um bom desempenho, não adianta manter, mas se tiver um bom desempenho, se tiver ali, conseguir o objetivo do clube, permanecer, tiver tido bons jogos, o ideal é que o elenco, pelo menos a base dele, seja mantida para o ano seguinte, para que você já tenha ali um caminho, né? Tomara que a Confiança consiga fazer isso esse ano. Não fez isso agora para 2020 para 2021. Se você pegar o time do Confiança que começou jogando hoje, só tinha do ano passado o Rafael Santos e o Serginho, só. Foram os únicos remanescentes, o resto tudo chegou esse ano. E alguns chegaram agora, inclusive, semana retrasada, semana passada, né?
Então, assim, a Confiança passou por uma reformulação muito grande esse ano, que com certeza foi um dos fatores que prejudicou para esse início de ano, que prejudicou o desempenho do time nessas competições de Campeonato de Pano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. E espero que próximo ano a Confiança consiga manter mais jogadores do elenco para que possa fazer uma temporada melhor, um início de temporada melhor, para já ter um time mais entrosado, um time já formado para começar a temporada, né, Lucas? Perfeitamente. O Confiança foi muito prejudicado, né, Vitor? Na reformulação, né? Saíram muitos jogadores, alguns até saíram realmente por contratação, né? Alguns casos foram pedidos dos outros clubes, outros casos foram rescisão de contrato, outros casos foram volta dos empréstimos. Então, assim, realmente ficou muito complicado para a gente iniciar um ano com um time mais entrosado. E é isso, cara. É muito do que o Lucas Lourenço está preocupado, né? Com essa questão da transição. E aí, se a gente não se preparar para o ano de 2022, né? Para disputar esse estadual, disputar as outras competições, vai ficar bem complicado. Igual ficou esse ano, né? Nosso estadual esse ano, apesar da gente chegar, sei lá, ficar bem na primeira fase do campeonato estadual e chegar, de certa forma, até bem também na segunda fase, né? Perdendo apenas para o nosso rival, sofremos bastante, né, com essa questão do entrosamento do time. Então, espero que esse ano a gente tenha aprendido a lição e que a gente também conte com a sorte de não ter tantas baixas, né, assim, enfim, sendo levadas por outros clubes, né. Eu estava assistindo o jogo o primeiro jogo do Operário e, cara, eu até hoje sinto a falta do Silva, apesar de ser um jogador que muita gente reclama, fala que não gosta e tal, mas, assim, foi um lateral esquerdo que na minha concepção, deixou saudade, cara. Silva tá muito bem, titular absoluto do Operário. Já fez gols lá, que não conseguiu marcar aqui no Confiança. Ele sempre tá chutado longe aqui no Confiança, mas não conseguiu marcar. E lá no Operário, você vê como uma coisa já virou, ele já fez 2 gols no Campeonato Paranaense. Titular absoluto do time, tá muito bem lá, tá fazendo falta, com certeza. E ali, 3 perguntas aqui, que eu vou ler basicamente em uma só. Fabrício Oliveira, futebol carioca, paulista, clubes do interior, tem bons jogadores que o Confiança possa garimpar? Não. Sim, acho que tem, né? Ele fala, acho que tem. O Cris Viana, Breno do Sergipe, você viria comer de segundo volante? Acho que não, eu iria atrás do jogador. E o Fabrício Oliveira, tem nos bastidores especulação de algum jogador? Então, semana passada, na Hora do Dragão, o Iago França, presidente do Confiança, falou que tinha um jogador já engatilhado, né? Acho que era até meio campo, se não me engano, que ele falou. Um jogador já ali que o Confiança está dependendo apenas da liberação do clube dele. Não sei se avançou, se melhorou, se segue na mesma. Não tenho nem informação nesse quesito, mas acho que deve chegar aí nos próximos dias mais algum reforço, pelo menos, né? Até pelo discurso da diretoria do Rodrigo, a gente viu, né? Que ia vir mais alguém e que aí depois eles vão avaliando peça a peça, jogo a jogo, se vai precisar trazer mais alguém e se vai dispensar mais jogadores, mas acho que deve chegar aí sim, nessa semana agora, então na próxima deve estar chegando pelo menos mais um jogador. E aí vamos responder uma pergunta lá do início, do Cuscuz Esportivo, aquela que a gente colocou aqui para encerrar nossa live. Na sequência, o Dragão pega a CRB Brasil. O que esperar desses confrontos? Olha, acho que são 2 confrontos de times que são mais ou menos ali do mesmo nível do Confiança. O CRB, acho que esse ano está com um elenco aí um pouco abaixo da média, que acho que não deve brigar para subir, deve ficar no meio da tabela. O CRB sempre é assim, né? Não começa bem, mas às vezes briga para não cair, mas no final das contas fica no meio da tabela, 12º, 11º. Acho que vai ser mais uma vez isso para o CRB. O Brasil de Pelotas também, parecida a situação, mas o Brasil esse ano realmente não está com um bom time. Acho que são 2 jogos em que o Confiança tem que pontuar. O Confiança é obrigado a pontuar nesses 2 jogos, contra a CRB e Brasil de Pelotas. Para mim, o ideal, se o Confiança conseguir aí 4 pontinhos, um empatezinho com o CRB, uma vitória com o Brasil aqui, tá ótimo. Tá ótimo. Acho que empatar fora de casa sempre é válido. Então, para mim, o empate contra o CRB é um bom resultado. Mas é claro que o Confiança vai em busca da vitória. A gente quer que o time vença. Mas o empate é um bom resultado. E o Brasil de Pelotas em casa é aquele jogo que você olha e você contabiliza os 3 pontos. Não desrespeitando o time adversário, de jeito nenhum. Mas é um jogo que o Confiança tem que vencer. O Confiança tem que chegar e vencer porque é um adversário direto. Um adversário que deve brigar ali na parte de baixo da tabela, né, Lucas? Perfeitamente, Vitor. Você parece que tirou das palavras do meu pensamento, exatamente. Eu pensei justamente nesses 4 pontos, porque o CRB é um adversário que a gente sempre tem dificuldade de enfrentar, né? Isso já é histórico. E se já é difícil enfrentá-los aqui no Batistão, imagina o Repelé. Mas é como você bem disse, o CRB, apesar desse histórico com a gente, né, de ser um jogo bastante complicado, mas não é um time que vem tendo uma boa sequência esse ano, né, nessa temporada.
Então eu acho que dá sim para a gente confiar. Se não vier uma vitória, que pelo menos venha um empate. Seria muito bizarro Confiança, por exemplo, Vitor, sair do Rei Pelé goleado. Eu acho que ficaria até feio para Confiança. Ficaria até feio para Confiança, até porque o Confiança vem numa certa crescente do trabalho de Rodrigo Santana, né? A gente pode dizer isso, né? Até pela questão das variações táticas, enfim, e da chegada dos novos jogadores. E o CRB, ele vem um pouco desmantelado, digamos assim, né? Pegou o Remo, empatou com o Remo, que é um time recém-chegado da Série C para a Série B. Então, assim, eu acredito que dá sim para a gente fazer um bom resultado, que se não for uma vitória, que pelo menos venha um empate. E com o Brasil de Pelotas, é um time também que eu pelo menos assisti o jogo contra o Londrina, o primeiro jogo, e eu vi que é um time que também, eu acredito que também vai estar brigando lá na parte de baixo da tabela. Então, é um time que dificilmente, eu não acredito nesse time brigando para a Série A. É um time que realmente tem um plantel um pouco fraco. Talvez, ao longo do campeonato, eles possam ir se reforçando, coisa que eu também não acho muito fácil de se acontecer, porque na temporada passada o Brasil de Pelotas também teve uma campanha bem mediana. Inclusive, esse ano, no campeonato estadual, eles também não foram bem. Então, acho que dá sim para a gente fazer uma vitória aqui no Batistão. E, quem sabe até, né, uma vitória também lá no Rei Pelé. Mas se não vier, os 4 pontos seriam de bom agrado. Eu vou um pouco além. Depois desses 2 jogos, na sequência, pega o Sampaio Corrêa, fora de casa. Mas, assim, é mais um time que vai brigar provavelmente na parte de baixo também. Acho que o Sampaio esse ano, muito dificilmente, vai repetir a campanha que fez no ano passado. Então, são 3 jogos, Confiança tem que pontuar nos 3. A expectativa é essa, espero que consiga. O Fabrício fala, sou aqui de Maceió, os RB estão jogando futebol horrível. Tem que ganhar dos RB, se não fizer besteiras como no gol do Cruzeiro e na ajuda que o Rafael fez hoje. Eu também acho, né? O CRB, a gente vai ter uma vantagem em relação ao CRB, porque o Confiança jogou hoje, na sexta-feira. Amanhã já deve voltar para Aracaju, amanhã deve estar por aqui já, deve descansar no domingo para voltar a treinar na segunda. Se bem conheço Confiança, deve ser essa programação. E o CRB vai para Minas, joga com o Cruzeiro no domingo, lá no Mineirão, um jogo complicado. E na quarta-feira pega o Palmeiras no Allianz. Nossa! Pela Copa do Brasil. Enquanto a Confiança vai estar de boa, descansando, só observando. Então, é uma vantagem que a Confiança vai ter. O Confiança não entra em campo no meio da semana. Vai ficar treinando, vai ficar descansando, estudando o CRB. Enquanto o CRB vai para São Paulo, vai para Minas primeiro, na verdade, domingo, joga com o Cruzeiro, vai para São Paulo, joga com o Palmeiras lá no gramado sintético, que é um jogo duro também. E foi 1-0 só na ida. Então o CRB vai com tudo para estar se classificado. Se tivesse sido, sei lá, 3-0 Palmeiras ontem, dá para dizer, o CRB vai poupar alguns jogadores para a Série B e tal. Mas não, tá 1-0, 1-0. Pode acontecer, dá uma doida ali, o CRB vai, ganha o jogo, vai ficando e passa. Pode acontecer. Então eles vão com tudo para esse jogo contra o Palmeiras. Na quarta-feira, aí tem quinta, sexta, no sábado, 4h30 da tarde no Rei Pelé, pega o Confiança. Eu tô com o Fabrício. Para mim, o Confiança, de 4 a 6 pontos, o Confiança vai nesses 2 jogos e acho que vai continuar ali na parte de cima da tabela, nessas primeiras rodadas. Então é isso, né, Lucas? É isso, Vitor. Vamos torcer aí, como o Fabrício Oliveira, vamos torcer que venham esses 4 ou 6 pontos nesses 2 próximos jogos. Você citou o jogo do Sampaio Corrêa, realmente também é um adversário que a gente, quando enfrenta, sempre temos uma certa dificuldade, apesar de que recentemente nós passamos por ele, né? Aquele jogo, aqueles jogos da... aqui, né? Quando é lá, a gente consegue se virar. Pois já pensou. O jogo é lá, né? Já pensou? Então, assim, cara, mas como você falou, a gente tem que contar também com os retrospectos, né, dos times nos estaduais, né? Eles têm tido também dificuldade, né? Igualmente ao Brasil de Pelotas, o Sampaio também deu alguns tropeços. Então, assim, a gente tem que acreditar, cara. Vamos pensar nesses 2 primeiros jogos, né? Depois aí o Sampaio, a depender de como acontecer esses 2 próximos jogos, a gente já começa a ter uma noção de como será contra o Sampaio. Como eu falei, o Confiança jogou hoje, deve voltar amanhã. No domingo, acho que deve ter uma folga para se reapresentar na segunda-feira e se preparar para o jogo no sábado, às 4h30 da tarde no Rei Pelé. A gente ficou aí agora 3 semanas, né? Essas primeiras rodadas só tiveram jogo no final de semana, mas aí depois começa a maratona de novo. O Brasil de Pelotas a gente joga na terça-feira, né? Joga no sábado em Maceió, aí já na terça recebe o Brasil aqui no Batistão. Então vai começar a maratona nessas 2 rodadas aí e que o Confiança esteja preparado para enfrentar tudo isso. Mas valeu, Lucas, pela presença. Agradecer também ao Hilário, que eu não estava esperando, mas acabou participando aqui, interrompeu a folga dele.
Acho que a live de hoje foi excelente. Agradeço também ao Fabrício aqui pelos elogios. E agradeço também a todo mundo que nos assistiu. E a você também que ficou aqui até este momento. Valeu. Continue acompanhando a gente aqui no Instagram. Acompanhe também no Twitter, @proletário_news. E é isso aí, galera. Que o Confiança continue evoluindo e consiga nos próximos jogos aí mais vitórias. Valeu, galera. Até mais. Valeu!